Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Ricardo Ferraço. O senador Ricardo Ferraço está relatando um projeto importante no que diz respeito aos incentivos fiscais concedidos ao setor produtivo que instalou-se em determinados estados. Mas essa foi uma medida que não teve a aprovação do CONFAZ, não é isso? E isso gerou uma situação que precisa ser regularizada. Está certo o começo dessa história? Não apenas isso, mas assim, o ideal é que nós não tivéssemos que conviver em nosso país com incentivos fiscais. Quando um estado que não faz parte da região mais desenvolvida lança a mão de um incentivo, ele não está fazendo porque deseja, ele está fazendo porque não tem alternativa. Quando um estado lança a mão de um incentivo, ele o faz na ausência de uma política nacional de desenvolvimento regional que possa possibilitar ao nosso país, que é um país continental, não é, com enorme diversidade, a realidade do Rio Grande do Sul, sabe, não é a realidade do Piauí, que não é a realidade do Maranhão, que não é a realidade do Espírito Santo. E o nosso desenvolvimento econômico e social, ao longo das décadas, ele foi um desenvolvimento muito concentrado. E essa concentração, ela gera ilhas de riqueza e oceanos de miséria. Então, os estados, de fato, não tiveram alternativa que não lançarem mão de incentivos fiscais para atração de empreendimentos que pudessem produzir empregos. Eu tenho aqui vários exemplos importantes. Hoje é você o exemplo da Grandene, na cidade de Sobral, no Ceará. Não fossem os incentivos fiscais do Ceará, a Grandene não teria se instalado lá, gerando aproximadamente 30 mil empregos diretos. Não fosse a Bahia conceder incentivo fiscal, a Ford não estaria na Bahia. De igual forma, a Chrysler, no estado do Pernambuco, ou mesmo em meu estado, no Espírito Santo, onde, através de incentivos fiscais, nós conseguimos atrair empresas como a Marco Polo, como a Motores WEG, arranjos importantes como é o arranjo comercial importador, ou mesmo atacadista, que além de gerar muito emprego, é de fundamental importância na produção de ICMS, de receita governamental, que possa permitir ao nosso estado e aos nossos municípios que eles possam se desenvolver e gerar oportunidades. Então, esses incentivos, eles foram e eles são muito importantes. Mas eu reconheço que aquilo que era ou deveria ser uma competição fiscal, evoluiu para uma guerra fiscal. E no agregado, isso acaba produzindo para o país prejuízo. É nessa direção que nós estamos convalidando esses incentivos. Aliás, nós não estamos convalidando. Nós estamos dando prerrogativa ao CONFAZ, que tem direito de fazê-lo, de convalidar, para que o CONFAZ possa não apenas convalidar. E por que convalidar? Porque a regra do CONFAZ pressupõe unanimidade. E esses incentivos só seriam possíveis se houvesse unanimidade. E a unanimidade não é uma regra inteligente. Portanto, nós estamos, para além de convalidar, reconhecendo a importância que esses incentivos tiveram para a atração de investimentos, como é o caso, por exemplo, da Hyundai, da Mitsubishi, aqui, sabe, para o estado de Goiás, estado que, inclusive, é o estado da autora desse projeto, da senadora Lúcia Vânia, esse projeto que depois foi relatado pelo saudoso senador falecido Luiz Henrique da Silveira, ex-governador por 2 mandatos do estado de Santa Catarina, nosso colega aqui no Senado, que deixou muita saudade. Então, o que nós estamos fazendo é convalidar o passado, reconhecendo a importância que esses incentivos tiveram na produção, sabe, de fazer espraiar o desenvolvimento e as oportunidades, e nós estamos criando uma regra de transição. Porque se você não cria uma regra de transição, você faz uma espécie de quebra unilateral desse contrato. Então, nós estabelecemos uma regra de transição que foi amplamente discutido aqui no Senado e também na Câmara. Portanto, nós
Esperamos votar na próxima quarta-feira esse projeto aqui no Senado. Senador, em função dessa regra de transição, que ontem a gente viu da oposição críticas dizendo que a aprovação desse projeto prolonga a questão da guerra fiscal, é isso que foi a crítica apontada? Não, essa crítica é uma crítica injusta. Muitas das vezes a crítica vem de representantes de Estado que, felizmente, graças a Deus, conseguiram se desenvolver e gerar prosperidade compartilhada, sabe, para os seus cidadãos. Mas nós precisamos exercer aqui no Senado a chamada solidariedade federativa. Eu preciso ser solidário com aqueles estados e com aquelas regiões que precisam gerar oportunidade para as pessoas. Na verdade, é o contrário. O que nós estamos fazendo é colocando fim na guerra fiscal, mas é criando um período de transição para que possa haver uma adequação, para que possa haver nessa transição uma preparação e um planejamento para esse novo momento. Nós não poderíamos fazer isso do dia para a noite, porque isso produziria muita insegurança jurídica, muita quebra de contrato, e isso não é uma coisa boa. Nesse período de transição, o CONFAZ ele vai ter 180 dias para revalidar essas isenções fiscais que foram dadas, não é isso? E dessa vez, pelo que eu entendi, não vai ser por unanimidade. Isso pode abrir um novo paradigma, uma nova perspectiva de trabalho no CONFAZ, onde a unanimidade não fosse necessária? Não, penso que não, porque este projeto de lei complementar que estamos votando aqui no Senado, ele especificamente para convalidar e dar essa transição, ele cria a regra de 2/3. Então, como você mesmo falou, o CONFAZ tem até 180 dias, por 2/3 dos votos dos estados federados, presente pelo menos 1/3 de cada região. Portanto, uma regra muito equilibrada, muito democrática, e eu espero que nós tenhamos aqui uma maioria necessária e adequada para que a gente possa trabalhar essa questão. Eu venho de um estado que é o menor estado da região sudeste. Nós estamos ali no limite de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que são 3 estados muito poderosos e muito fortes economicamente. O Rio de Janeiro passa por questões conjunturais, mas na prática o meu estado é um estado pequeno e é um estado que, para fazer competição na atração de empreendimentos, ele teve que lançar a mão de incentivos, senão nós não conseguiríamos produzir o que nós estamos produzindo. Nós conseguimos atrair, por exemplo, o setor atacadista para o nosso estado, que gera 30 mil empregos. Quem gera emprego gera graça, gera oportunidade de trabalho para que as pessoas, com seu esforço, possam levar dignidade para as suas famílias. Nós não podemos perder esse incentivo, como outros estados não podem, do dia para a noite. Daí porque essa regra de transição que eu considero absolutamente justa e equilibrada. Agora, o fim de guerra fiscal, na verdade, seria uma reforma tributária, né, senador? Evidentemente que este projeto não resolve, tá certo, essas questões todas que estão na relação dos estados federados. Por certo, o caminho é uma reforma tributária. Por certo, o necessário é que a gente faça, sobretudo, o aperfeiçoamento na legislação do ICMS, que hoje uma parte é cobrada no destino, outra parte é cobrada na origem. Nós precisamos evoluir para um imposto só, com uma alíquota só, no destino. Mas esse é um debate que não é simples, porque ao fazer essa migração de um sistema para o outro, muitos estados ganham e muitos estados perdem. Então, nós precisamos de regra de compensação para que a gente não desequilibre essa necessária solidariedade federativa. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Lembro ainda que há a possibilidade de você rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.